Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite, meu amigo, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E na Web Rádio Estação da Luz nós temos o programa Estação da Luz, que ele está com 21 anos no ar. E hoje, para nossa alegria, nós vamos cruzar a ponte Rio-Niterói. Eu vou usar a barca, a balsa, eu acho melhor. Não é isso, meu amigo Rafael? Para chegar à nossa Niterói querida, Aririboia, que tive o grande prazer de a primeira vez que é ao Rio, na estação da barca, vi aquele monumento, aquele índio maravilhoso do estado do Rio de Janeiro. E aí você, Rafael, muito obrigado pela sua vinda aqui a nossa Web Rádio Estação da Luz e o nosso programa Estação da Luz. Muito boa noite, meu amigo querido Rafael. Muito boa noite, meu amigo Tavares. Eu acho que a gente pode fazer uma ponte diferente hoje, uma ponte de Niterói até Natal. É uma ponte grande, mas é uma ponte que estreita corações e que nos liga uns aos outros e depois nos liga a Jesus. Meus caros amigos, minhas queridas amigas que nos ouvem pela Web Rádio Estação da Luz, é uma grande alegria, um grande prazer partilhar esses momentos de espiritualidade, de vida com todos vocês. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. E o tema escolhido pelo Rafael é bastante interessante, que é as bem-aventuranças como roteiro para a felicidade. E nós temos aqui no Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, mas principalmente na Paraíba, em João Pessoa, nosso querido Severino Celestino da Silva, acho que você deve conhecer, pelo menos de nome, não sei se conhece pessoalmente, ele fez um trabalho muito bonito sobre as bem-aventuranças, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem, vamos dizer assim, em torno mais ou menos de uns 50% dele é em torno das bem-aventuranças explicado segundo a ótica do Espiritismo. Mas, meu amigo, nós somos um programa espírita, uma web rádio espírita. Eu gostaria que você, se possível, desse aí dentro do seu arcabouço uma procurada no Evangelho para a noite de hoje, para a gente reforçar o nosso estudo. E a prece a gente não pode deixar, porque a prece é aquela comunhão que nós fazemos com o plano superior, como você diz, uma ponte Niterói-Natal ligando-nos a Deus. E a prece é essa ligação maior que a gente pode fazer. Então, enquanto eu faço a prece, você vê aí do Evangelho o que é que você pode pensar de bom para todos nós nesta noite maravilhosa aqui da Web Rádio Estação da Luz. Então, evocando a figura do mestre querido, nosso Rabi da Galileia, nosso modelo e guia, nós podemos orar
aquela oração que um pobrezinho da Úmbria, no momento de êxtase, teve uma verdadeira luminosidade em sua vida, quando ele disse a Jesus: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu possa levar o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Mas onde houver desespero, que eu leve a tua esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver as trevas, que eu peça, Mestre, levar a tua luz. Mestre, fazer com que possamos procurar mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que vivemos para a vida eterna, da compreensão, do amor e das bem-aventuranças prometida no Sermão do Monte, nos 110 ensinamentos que ali trazido pelo nosso querido Mateus, para a imortalidade do Evangelho do Cristo. E assim, com essa prece, nós passamos para o nosso irmão Rafael, para que ele possa trazer para nós aquilo que ele escolheu como o Evangelho para a noite de hoje. Meu amigo, o que foi que você trouxe aí para nós, meu querido? Vamos lá. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. O item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Maravilha. Eu queria, antes de passar para você falar das bem-aventuranças, lembrar que um não cristão, vamos dizer assim, no bom sentido, que certa vez asseverou que se todos os livros do mundo fossem extintos e ficasse apenas o Sermão do Monte, o planeta Terra não perderia absolutamente nada. Mas dentro do Sermão do Monte tem um contexto maravilhoso, que é quando Jesus, no êxtase maravilhoso, ele começa a declinar aquilo que veio para a posteridade como as bem-aventuranças, aquilo que, com certeza, que você acabou de ler vai patrocinar para cada um de nós no momento que nós quisermos. O nosso Mahatma Gandhi estava certo quando falou do Sermão do Monte, e aí, com certeza, também das bem-aventuranças. Meu querido Rafael, traga a sua verbe aqui para a nossa web rádio Estação da Luz. Estamos de braços abertos, meu querido. Com certeza. Mohandas Karamchand Gandhi
asseverou que se perdessem todos os livros, todas as enciclopédias falando de Jesus, falando sobre os seus ensinamentos, e se restasse tão somente o Sermão do Monte, contido ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, e também reproduzido no Evangelho de Lucas, todo o ensinamento de Jesus teria sido preservado, porque, em verdade, nós podemos encontrar Jesus em abundância no Sermão do Monte e, principalmente, no Sermão das Bem-aventuranças, que é uma parte extraída do Sermão do Monte. Eu quero dar o meu boa noite a Fernanda Linhares, essa amiga lá de Santa Catarina, da terra abençoada de Florianópolis, e quero dar mais uma vez meu boa noite a todos os companheiros que nos ouvem pela Rádio Estação da Luz, essa rádio que esparge o Evangelho de Jesus aos rincões do Brasil, aos corações necessitados do Cristo. De onde vem? Viajor triste e cansado. Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria e o pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, a quem me dera socorro à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços e falou-me com doçura. Venha o Mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Esses são versos da poetisa carioca Carmen Sinira, que, escrevendo pelas mãos magníficas de Francisco Cândido Xavier, no primeiro dos seus livros, O Parnaso de Além Túmulo, nos deixa esses versos que fazem repercutir na alma o que representa Jesus para nós. Porque se nós depositamos as nossas esperanças no mundo, nós encontramos não flores, mas espinhos. Mas se nós depositamos nossa esperança no alto, no Cristo Consolador, no amigo de todas as horas, nós vemos nos espinhos as mais variadas flores. Porque Jesus é a eterna primavera, é a esperança, é o sorriso, é a amizade, é a companhia de todos os momentos. E nesta noite eu quero conversar com vocês, talvez, do maior poema que Jesus veio narrar para cada um de nós. Porque quando falamos no Sermão do Monte, particularmente numa parte desse sermão, nas bem-aventuranças, nós estamos falando do mais belo poema que já foi cantado na humanidade e que se consubstanciam para cada um de nós num roteiro para a felicidade. Porque subindo num monte, na companhia dos seus apóstolos, na companhia das mais variadas pessoas ali das terras da Galileia, Jesus abriu a sua boca e começou a falar que alegres, que bem-aventurados, porque bem-aventurado quer dizer alegre, ou seja, ele traçava um rumo para a felicidade. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira bem-aventurança. E a forma como Jesus falava com as pessoas era uma forma direta, uma forma pedagógica, e uma forma que tinha sempre muito a ensinar. Porque ele dizia pobre em espírito. Ele não dizia pobreza material contrária de riqueza. Porque Jesus queria falar aos simples, às pessoas que eram destituídas de orgulho, de egoísmo. Pobreza de espírito, meus amigos, é uma expressão idiomática do hebraico. E Jesus estava dizendo aos nossos corações que se nós fôssemos simples, se nós andássemos pelo mundo nos caminhos da humildade, nos caminhos de reconhecer que nós somos filhos de Deus e devemos nos tratar como irmãos, nós teríamos essa parte no reino dos céus. E esse reino dos céus é uma grande metáfora que quer dizer plenitude, que quer dizer libertação das nossas dores, das nossas dificuldades para encontrar a paz. Primeiro degrau, então, para a felicidade, fazer as pazes com a simplicidade. E quando Tavares fez a nossa prece inicial, ele lembrou de um dos homens mais simples que já passou pelo mundo, Francesco Bernardoni, o nosso poverello de Dio, o pobrezinho de Assis, porque ele nos mostrou o caminho da simplicidade. E nos disse que a simplicidade, a humildade, era a rota para chegar até Jesus. Quando chamava os animais de irmãos, a lua e o sol de irmãos. Quando se dirigia aos leprosos do Vale da Úmbria, não como pessoas marginalizadas, como excluídos, mas como irmãos nossos. Porque ser humilde é vincular-se
no mesmo grau da humanidade. Não achar que eu sou nem maior, nem menor do que ninguém, mas eu me vinculo à mesma terra, à mesma fraternidade dos filhos de Deus. E talvez seja um grande desafio para nós que vivemos os dias da atualidade. Porque como nós valorizamos os postos de destaque, como nós valorizamos o que no mundo ainda nos traz um senso de importância. Importância essa que não passará do caixão, se me permitam a expressão, porque tudo que é do mundo ficará no mundo. Nós que somos espíritos imortais, só levaremos dessa vida os tesouros do espírito. Os amigos que eu fizer, as lágrimas que eu enxugar, as pessoas que eu ajudar. Então não adianta sair pelo mundo dando carteiradas nas outras pessoas, do tipo, você sabe com quem está falando? E nós poderíamos responder, sei sim. Estou falando com um filho de Deus, estou falando com um irmão meu, estou falando com uma pessoa que não é de uma casta diferenciada, mas estou falando com alguém que entre bilhões de espíritos que habitam a nossa terra estão num processo ascensional, um processo de evolução rumo aos dias da plenitude. Daí, se nós queremos ser felizes, é preciso subir um primeiro degrau, buscar a simplicidade, buscar ser humildes. E depois somos convidados a subir um segundo degrau. Porque Jesus também nos fala, bem-aventurados são aqueles que sofrem, bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. Será que Jesus estava fazendo uma espécie de exaltação do sofrimento ou exaltação da dor? Não. O que Jesus estava fazendo, falando para aqueles corações simples, é que se existe a dor, existe uma causa. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, nós nos damos causa que para toda a aflição existe uma causa. Seja uma causa atual, seja uma causa remota. Ou seja, se estamos sofrendo, nós estamos nos purificando. Estamos aprendendo a ver o mundo sob novos prismas, com novos olhos. Então a dor é uma escola. A dor é um despertador. Guardem essa palavra, porque ela nos permite limar as nossas arestas, ganhar asas para singrar o voo da libertação. Então, quando Jesus olhava aquelas pessoas tristes, oprimidas, com problemas físicos, com problemas espirituais, ele dizia: se vocês souberem suportar essa dor, serem resignados, entendendo que para essa dor existe uma causa e através dessa dor purificadora vocês estão se melhorando, vocês serão consolados. Olha a proposta de Jesus. Olha o complemento que a doutrina espírita nos traz sobre a proposta do Rabi da Galileia. Porque para o mundo a dor é limitadora. Para nós, os espíritas, a dor é libertadora, que permite que nós saiamos do marasmo, da nossa indigência espiritual para ganhar novos rumos, abrir novos horizontes e seguir em frente. Então, um primeiro degrau para a felicidade, humildade. Segundo degrau para a felicidade, resignação diante da dor. Mas resignação, meus amigos, não é simplesmente aceitar a dor, dando um abraço e apassivando-se no sofrimento. Não é essa a proposta. Nos diz a benfeitora Joana de Ângeles que a nossa resignação tem que ser uma resignação dinâmica, porque eu aceito aquilo que eu não consigo modificar, mas em todos os momentos, tendo coragem para lutar, cair, levantar e seguir em frente. Mas vai ter momentos que eu vou ter que aprender com as dificuldades. Então, ser resignado é tal qual uma oração que o meu pai, que já frequenta os Alcoólicos Anônimos há 16 anos, me ensinou, que é a oração da serenidade. Senhor, dai-me paciência para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Dai-me coragem para mudar as coisas que eu posso, mas dai-me, sobretudo, sabedoria para distinguir quando ser paciente de quando ser corajoso. Isso é ser resignado. E isso é entender que a dor me ensina, mas eu não posso simplesmente, vem dor que eu vou te abraçar. Não, a dor me ensina, mas eu me levanto, eu me chacoalho e busco seguir em frente. Humildade, primeiro degrau para a felicidade.
Resignação, segundo degrau para a felicidade. Quando Jesus propõe na terceira bem-aventurança, aquele que seria o terceiro degrau ou o terceiro passo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E eu adoro essa bem-aventurança, porque muitas pessoas acham que ser manso é ser acomodado, é ser conivente com o erro. Não. Ser manso é saber dizer sim, sim, não, não. Porque nós não vamos ser conivente com o erro, com o atraso, com a corrupção. Mas ser manso é rejeitar a violência, rejeitar, devolver um tapa com outro tapa. É eu estar no mundo fazendo o meu melhor, mas sem entrar nas tricas do mundo, nas confusões do mundo, porque onde eu me encontre, eu sou um arauto do Cristo, eu sou um arauto do Evangelho. Como dizia Paulo de Tarso na sua epístola aos Coríntios, eu sou uma carta viva de Jesus. Então, o que é ser manso? Ser manso é rejeitar a violência. Tavares, eu sou de uma pequena cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, norte do estado do Rio de Janeiro, chamada Itapiruna. Uma cidade muito quente, onde eu aprendi com os meus antepassados. Olha, meu filho, você vai dar um boi para não entrar numa briga e vai dar uma boiada para não sair. Mas o que nós aprendemos com Jesus é diferente. Nós damos bois e boiadas para não entrar em brigas, porque quem entra em briga sai machucado. Qual é a nossa proposta? Resolver no diálogo, resolver na mansuetude, resolver com exemplos, com propostas de modificação, sem que eu precise levantar armas, levantar tacapes, falar palavras de baixo calão. Isso é ser manso. E ainda aprendi nos meus idos do interior, olha, eu sou uma pessoa mansa, mas não pisa no meu pé que você vai ver o bicho que está dentro de mim. Bom, se a pessoa não pode pisar no meu pé, é que, na verdade, eu ainda não sou manso. Já pararam para pensar que, às vezes, a pessoa pisa no nosso pé é porque ela não viu que está pisando no nosso pé, ou porque ela está numa condição de entendimento da vida, de entendimento das realidades espirituais, pior do que a minha? Então, observem, se uma pessoa pisa no meu pé e eu vou lá, piso no pé dela, chamo para briga, eu estou me fazendo pior do que ela. E é uma história contada por José Raul Teixeira que sempre me chamou muita atenção. Eu sou aqui de Niterói, da Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Quando um dia Raul e os amigos da nossa CEF, como chamamos a nossa casa, foram visitar um hospital psiquiátrico. E lá chegando, foram numa zona onde estavam os doentes mais necessitados. Gente, quando eu visito um hospital psiquiátrico, eu tenho certeza que doentes são aqueles que estão lá e nós que estamos do lado de cá, apenas num estágio melhor, mas ambos estamos convergindo para Deus. E num determinado momento, o doente do lado de dentro cuspiu naqueles que estavam visitando do lado de fora. E qual foi a reação dos espíritas, nós que estávamos visitando? A pessoa que foi cuspida, cuspiu no doente. E Raul perguntou assim, é assim que nós somos mansos? Ele está numa condição de doença. Quando a gente cospe de uma forma consciente, a gente se faz ainda pior do que ele. Porque a gente, além de se igualar no mesmo diapasão, ainda fez pior. Então, o que é ser manso? É ter um entendimento. É saber que quando um não quer, dois não briga. É ter a voz da razão, a voz do diálogo, ser a luz do mundo, o sal da terra. Procurar ser a pessoa que traz a mensagem da tranquilidade, a mensagem do otimismo, a mensagem da pacificação. Porque de guerreiros, de pessoa para atear fogos, para que o mundo incendeie cada vez mais, nós já estamos cheios. Há aqui em Niterói uma personalidade inolvidável, chamada José Datrino, que entrou para a história do Brasil sob o codinome de o profeta Gentileza. Porque ele saía pelos viadutos da cidade do Rio de Janeiro, escrevendo nos viadutos: violência gera violência, gentileza gera gentileza. Meus amigos, o que é ser manso? É ficar dentro de casa, deixando as coisas acontecerem sem participar? Não. Nós podemos e devemos participar.
Nós podemos e devemos mostrar ao mundo os valores do cristão, os valores que nós podemos ornar para o mundo estar em paz, mas fazendo tudo com gentileza, fazendo tudo com bom tom, com equilíbrio. Então, o terceiro degrau da felicidade é mansuetude, gentileza. Gentileza no trato com as outras pessoas. Ah, mas se discordou de mim, ela tem o direito de discordar. Cada um é um universo, cada um está num propósito. Ah, mas vota diferente de mim. Bom, que bom, pensa diferente de você, está numa proposta diferente. Ser manso é não construir muros entre as pessoas, mas construir pontes de tolerância e de respeito. E Jesus então nos fala de um quarto degrau para a felicidade quando ele nos propõe: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aos olhos do mundo, se nós pegarmos essa bem-aventurança ao pé da letra, as pessoas vão querer fazer justiça com as próprias mãos, vão querer ir às forras, mas essa justiça aqui é a justiça de Deus, é a justiça do alto, porque se nós fazemos justiça com as próprias mãos, nós nos tornamos justiceiros. E o segredo da felicidade é conformar-me à vontade de Deus. Porque, já que Tavares falou de Francisco de Assis, e eu sou um franciscano espírita, quando Francisco orou no Monte Alverne, ele costumava orar da seguinte forma: meu Deus, eu te peço isso, isso e aquilo, mas sobretudo que se cumpra a sua vontade e não a minha, porque eu não sei o que é melhor para mim. Então, eu me resigno a tão somente a agradecer. Então, ter fome e sede de justiça é entregar nas mãos de Deus, porque ele sabe o que é bom para todo mundo. Porque ele que criou leis eternas, imutáveis e justas, principalmente a lei de causa e efeito, ele sabe que aquele que errou merece a justiça, mas merece também a misericórdia, o amor. Nós não precisamos levantar o tacape da justiça para justiçar ninguém, porque as leis divinas, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, elas são perfeitas. E por que eu digo isso? Observem se nós ainda não agimos assim. Soubemos que foi preso algum criminoso. Se o criminoso, então, for um estuprador, um bandido, daqueles crimes que mais nos chamam a atenção, qual é a nossa atitude? Vamos para a porta da delegacia, linchar essa pessoa, e se deixar, a gente vai para a porta da delegacia, a gente bate, a gente rasga as roupas da pessoa. Não é essa a justiça que Jesus nos disse, a fome e sede de justiça. A justiça é, ele já está sendo julgado por um tribunal. Um Estado juiz terá direito a recurso e depois pode até ser preso. E se não for justiçado conforme as leis do mundo, tem a justiça da lei de causa e efeito. Se passar ileso por essa vida, ainda tem as vidas sucessivas. Nós não precisamos ir na força, ir às vias de fato com ninguém. Então, ter fome e sede de justiça é conformar os meus olhos ao olhar de Deus, conformar a minha vontade com a justiça que emana do alto. Porque quando eu penso nos nossos políticos, mas esse eu queria pegar pelo pescoço. Não é essa a justiça. A justiça é, a gente ora pelos nossos políticos, a gente ora pelo nosso Brasil, porque o que tiver de acontecer está nas mãos de Deus, porque não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade dele. Então vamos lá, vamos subindo os degraus. Humildade, resignação, mansuetude ou gentileza, senso de justiça, que não é a justiça das mãos, das armas, das guerras, mas a justiça de Deus, a justiça que vem do alto, da lei de reencarnação, até chegarmos na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Talvez esse seja o grande segredo para a nossa felicidade. Porque o que é ser misericordioso? Quando abrimos as páginas de Guimarães Rosa, o escritor mineiro João Guimarães Rosa, que escreveu Grandes Sertões Veredas, ele nos diz que misericórdia, duas palavras, córdia, coração, mísero, miséria, pobreza, é quando nós colocamos o nosso coração, a nossa piedade
na miséria, na indigência, na infelicidade alheia. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que deixar de transitar ao redor da minha personalidade, do meu ego, e como diziam os antigos, do meu umbigo, para ir ao encontro das dores alheias. Daí a gente entende por que Divaldo Franco, com 94 anos, é tão feliz. Porque ele atende a mais de 3.000 pessoas por dia na Mansão do Caminho. Daí eu entendo por que José Raul Teixeira, que teve um acidente vascular cerebral em novembro de 2011, há quase 10 anos, é feliz, não tem um dia que ele não sorri, porque em 1988 foi aberta uma casa de assistência a crianças aqui em Niterói, o Remanso Fraterno, e a vida dele, as palestras que ele fazia, os livros que ele vendia, a renda era destinada a dar educação às crianças. Porque quando nós vamos ao encontro do outro, nós encontramos a própria felicidade. Existe um filósofo alemão chamado Gottfried Leibniz, que nos diz: a verdadeira felicidade é quando encontramos a nossa alegria na alegria da outra pessoa. Daí a gente entende porque Irmã Dulce, com problemas no pulmão, com problemas nos ossos, alimentava os pobres da Bahia, transformou um galinheiro na maior obra, talvez um dos maiores hospitais hoje da América Latina, dedicado a Santo Antônio. Era tão feliz, porque encontrava a sua felicidade no amor aos pequeninos. E aí chegamos na sexta bem-aventurança, que é o sexto degrau para a nossa felicidade. Bem-aventurados que têm puro coração, porque estes verão a Deus. Olha a metáfora, olha o símbolo. Para eu ver Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, eu preciso ter puro coração. E o que é ter puro coração? Não ter segundas intenções. Porque no mundo hoje as pessoas dizem assim: não existe almoço de graça. Sempre, meu avô dizia assim, sempre que eu vou dançar eu estou interessado. Sempre que eu vou fazer algo, dizem algumas pessoas, eu já penso, o que eu vou ganhar com isso? E nós espíritas talvez pensemos, bom, se eu agir nesse instante aqui agora, quantos bônus horas eu estou ganhando? Será que os benfeitores estão vendo? Ter pureza de coração é fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa, sem esperar aplausos, porque hoje nós queremos abrir, e nada contra, porque eu também tenho, canais nas redes sociais, e a preocupação fica muito mais em ter seguidores, em ter likes, do que propriamente com a mensagem. Quando o medianeiro, o médium, quando o orador, quando o propagandista espírita fica mais importante do que a mensagem ou do que o próprio Cristo, é porque ele perdeu a pureza de coração. E Jesus só se reflete através de um coração puro. Não por outra razão, João, o Batista, quando Jesus se aproximou dele para ser batizado, ele disse: olha, este que está chegando é o verdadeiro Messias, predito por Isaías no capítulo 53. Aquele que eu não tenho condição sequer de amarrar as sandálias. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Daí, ter pureza de coração é diminuir-nos para que o Cristo viva em nós e através de nós. E daí entendemos Paulo na sua epístola aos Gálatas. Já não sou eu quem vive, o Cristo vive por mim. Eu já não temo mais nada, porque todos os meus atos convergem o Evangelho de Jesus em favor não mais de um povo eleito, um povo que traz o orgulho, mas também o povo eleito, o povo de Israel. Mas a mensagem agora é para a gentilidade, é para todos. Até chegarmos na sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O grande convite do mundo atual é o convite da paz. Sermos agentes da paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Porque fazei no Senhor instrumento da paz. Já foi criado até um verbo, o verbo pasear. Ele está lá no nosso dicionário, porque nós estamos no mundo hoje. Se alguém levanta a voz, ao invés da gente levantar a voz e virar gritaria,
A gente abaixa a nossa voz, porque quando um fala baixo, o outro tende a falar baixo também. Se alguém vem com aquelas discussões políticas intérminas, não adianta, eu não vou mudar a outra pessoa. É melhor que eu tenha nela um irmão, um companheiro, do que um inimigo sem fim. Se alguém quer brigar, às vezes por futebol, às vezes por religião, eu entender que o outro é um irmão meu. Lembrando que Jesus, quando contou a parábola da ovelha perdida, em Lucas capítulo 15, ele disse que Jesus é tal qual um grande pastor que tinha 100 ovelhas. Se uma se perde, ele deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Não importa se aquela é branca ou negra, é homo ou heterossexual, vota na esquerda ou vota na direita, torce para o Flamengo ou torce para o Vasco. Para Jesus, toda ovelha é importante. Fazer a paz, viver a paz, é diminuir os preconceitos para viver a tolerância. É entender que o nosso mundo já não aguenta mais tanta guerra, tanto disse-me, e que o segredo para a gente transitar para a plenitude, para o mundo em regeneração, é quando nós nos regenerarmos e formos agentes da paz, agentes de construir um mundo melhor pela modificação de nós mesmos. E daí nós entendemos que quando Jesus abriu a sua boca para falar, felizes são aqueles humildes. Que proposta! Entender que as outras pessoas são nossas irmãs. Felizes são os resignados. Nesses dias da pandemia, entender que a pandemia não é Deus castigando os homens, porque Deus não castiga, Deus é amor. É Deus convidando os homens a ressignificar os seus passos. Isso é ter resignação e seguir em frente. É Deus convidando a cada um de nós a sermos mansos, ao invés de tantas brigas, tantas guerras, que nós possamos estender as mãos uns aos outros, nos abraçar ainda que virtualmente. É Jesus nos convidando, numa quarta proposta, ou quarto degrau, a buscar a justiça do alto, para viver a justiça no mundo. Não precisamos das mãos para fazer a justiça, porque desse jeito nos tornamos justiceiros. Nossas mãos são para praticar o amor, são para fazer o bem. Nossa felicidade é quando nos tornamos misericordiosos, caridosos, quando temos puro coração e quando elegemos a paz como grande vetor da nossa felicidade. Não por outra razão, quando estabeleceu no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, mas só a dou como eu posso dar. Eu sou o vosso mestre e o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Sem sombra de dúvidas, quando nós buscamos Jesus, quando nós seguimos os seus passos, com certeza estamos caminhando para os dias da felicidade. É bem certo que ainda nos encontramos num mundo de provas, expiações, que a dor não é atributo de ninguém. Ninguém é especial no mundo hoje que não tenha dor, mas com Jesus, essas dores, esses espinhos, serão sempre 1000 flores, 1000 possibilidades que se abrem para a nossa paz. Já falei aí cerca de 38 minutos, agora se tivermos perguntas, se quiserem bater um papo, a gente está à disposição. Microfone. Por mim, eu iria até amanhã de manhã, né? Sem nenhum problema, principalmente pela síntese que você trouxe. E eu gosto muito das pessoas que conseguem fazer uma síntese de um assunto tão grandioso como é as bem-aventuranças. E você falou aí no final duas coisas muito interessantes. O maior perseguidor dos cristãos, no final da vida dele, fala algo que é fantástico, né? Eu não sei se é o evangelho que vive em mim ou se eu que vivo no evangelho. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Tem 3 personagens, fugindo um pouquinho do assunto, tem 3 personagens muito interessantes. Paulo é o exemplo maior, mas eu acho que Estevão é de uma capacidade espiritual maior do que o próprio Paulo, no meu modo de ver. E a própria Abigail, que ao encontrar o evangelho do Cristo,
modificaram de uma forma esplendorosa, principalmente por entender essa base que eles tinham do judaísmo, né, facilitou esse trabalho. E eu pergunto assim, para entendermos o Espiritismo, precisamos entender o Evangelho do Cristo, vivenciar o Evangelho do Cristo e também o Primeiro Testamento. Com certeza, meu amigo Tavares. Possa evoluir. Naquela questão que você falou tão maravilhosa dos degraus, né? Esses degraus. Há essa necessidade, querido? Quando a gente abre essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. A gente sabe que houveram 3 revelações. No princípio, Moisés, com o decálogo, as 2 tábuas da lei recebida no Monte Sinai. Depois, Jesus e, por fim, ou por terceiro, o Espiritismo. Então, uma melhor compreensão do Espiritismo, nós precisamos remontar a Jesus. Porque a própria questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? Jesus. E para entender Jesus na sua plenitude, nós precisamos volver ao Velho Testamento. E por quê? Porque Jesus lia os pergaminhos de Isaías, porque Jesus falava das coisas no Velho Testamento. Muitos dos símbolos, muitas das metáforas utilizadas por Jesus se remontam ao Velho Testamento. Então, o benfeitor Emmanuel já trabalha com a gente no livro O Consolador, que nós temos uma revelação, divididas em 3 partes: Moisés, Jesus e Espiritismo. As 2 primeiras personificadas em homens, Moisés e Jesus. A terceira, as vozes dos espíritos, que são as estrelas do céu, trazendo pelos médiuns as verdades que Jesus, na época da nossa ignorância, nós não conseguíamos compreender. Então, é necessário sim que nós, os espíritas, possamos volver aos dias do Velho Testamento. A gente sabe que existe algum preconceito com relação a isso, mas hoje, mais do que nunca, e nós sabemos isso pelas palavras do professor Severino, de Haroldo Dutra Dias, de Jorge Elahá, de tantos outros célebres oradores espíritas, que estudar o Antigo Testamento é compreender Jesus na sua plenitude. E para entender o Espiritismo, nós precisamos de Moisés e de Jesus. Só uma curiosidade. Muitas pessoas falam que o judaísmo, que o Antigo Testamento era a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Isso é falta de estudo nosso, porque lei de Italião é do Código de Hammurabi, 1800 anos antes de Jesus. Quando a gente estuda o judaísmo na sua plenitude, na sua essência, a gente sabe que o judaísmo também falava de amor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Quando Moisés escreve: amarás o teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Moisés escrevendo em Levítico, capítulo 19, versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resgata isso e acrescenta uma única proposta. Acrescenta uma proposta em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Amarás a Deus, amarás o teu próximo e amarás o teu inimigo. Porque o teu inimigo não merece o teu ódio, o teu inimigo merece o teu perdão, a tua compreensão e a tua tolerância. Perfeito, meu amigo. Tem uma pergunta aqui da Fernanda, e tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas já chegou aqui, o ouvinte fez. Daqui a pouco eu vou colocar, não se preocupa não. Mas uma coisa também que você estava falando, Kardec, ele, lá no livro, acho que é no 4 livro, ele fala assim, mas Jesus não falou o negócio da espada, que quem com a espada fere. Aí Kardec inventa de falar, mas isso não é a lei de Italião. Aí os espíritos têm respeito, a lei de Italião é a lei do Pai, só a ele deve ser aplicada. Então tem um certo respeito, mesmo no Código de Hammurabi, 1.800 anos, bota aí o quê? 5.800 anos atrás. A gente precisa também estudar o Código de Hammurabi, que não só tem essa olho por olho, dente por dente, tem outras possibilidades fantásticas que até hoje existe no planeta Terra. Mas a Fernanda, deixa eu botar aqui o óculos, aqui minha amiga de Floripa, ela fez um questionamento. Deixa eu ver, se puder elucidar essa fala de Jesus, pois nunca consegui compreender. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Qual o significado da água que Jesus falava? Minha amiga, nem o pobre Nicodemo, que era doutor,
em Jerusalém, consegui entender. Mas vamos lá, vamos entender, porque agora a gente tem 1.800 anos, não é isso? 2.000 anos para conseguir entender alguma coisa, não é isso, meu amigo? Minha amiga Fernanda, muito obrigado pela sua pergunta. Jesus falava por símbolos, e para a gente entender Jesus, a gente precisa tirar o espírito da letra. Essa foi uma fala com Nicodemos, lá em João capítulo 3, alguém que era doutor da lei, que pertencia ao Sinédrio, uma das personalidades mais inteligentes da época. E ele, que era doutor, não conseguiu entender. Mas a gente sabe, pelos nossos estudos espíritas, por esse complemento que a doutrina espírita veio trazer, as luzes do Consolador, o que é nascido da água é água, o que é carne, o que é espírito. Vamos pensar sobre isso? O que é espírito? Elemento espiritual. Porque nós somos espírito e carne. Então, o que é nascido do espírito é espírito. Somos nós criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Ou seja, é a realidade da nossa individualidade espiritual que preexiste ao túmulo e que já existe antes do nosso nascimento. Então Jesus estava falando para Nicodemos, olha, o espírito, ele já viveu antes e continuará a viver depois. Por isso que eu te digo que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Agora, o que é nascido da carne, ele se referia ao corpo físico, que na verdade ele se formou no útero de uma mãe e vai, de fato, morrer quando chegar o momento da nossa anóxia cerebral, a gente parar de respirar. Então, o espírito continua, e nós estudamos isso no Espiritismo, com o seu perispírito, e o corpo realmente morre. Esse a gente enterra e ele se decompõe. Mas o que é a água? Olha a beleza desse ensinamento. Quando a gente estuda a composição do corpo humano, grande parte dele, dizem os cientistas que cerca de 70% é água. Por isso, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido da água, porque nós somos nascidos da água, nós somos água. E existe uma outra explicação. Onde que fica o feto no organismo da mãe? No útero, revestido por quê? Líquido amniótico. O que é o líquido amniótico? Água. Olha como Jesus estava explicando ao doutor da lei. O que é nascido da água, do líquido amniótico, que é um corpo de água, quase 70% de água, esse morre. Agora o espírito sopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, porque esse preexiste e esse é imortal. Muito obrigado, Fernanda, pela sua pergunta. E a simbologia para o povo judeu, através da Cabala e tudo, você pode ver que em Gênesis, ele fala que o Espírito de Deus flutuava sobre as águas. Então, a água tinha uma importância. Aí, quando você vê isso nas cartas de Paulo, quando ele manda a carta para o hebreu, ele está falando de hebreu para hebreu. Então, tem muita coisa que ele fala na língua, porque senão o hebreu não vai entender. É bem diferente a carta dos hebreus para a carta do romano. Se você pegar essas duas cartas, você vai ver que ele está falando a linguagem do romano é o romano. A linguagem do hebreu é do hebreu. Muito cheia de símbolo, muito cheia de ritmo. Então, isso é normal. Ele está falando com um doutor da lei. Ô, Tavares, isso aí, já que você está trabalhando as simbologias, quando a gente trabalha espírito em hebraico, é ruah. Quando a gente trabalha alma em hebraico, é nefesh. Então, olha a simbologia. O ruah divino soprou sobre as águas, mas esse ruah divino, na verdade, soprando para que exista o elemento espiritual. Quem é o espírito? Ele preexiste ao corpo e ele sobrevive ao corpo. É Deus na simbologia soprando sobre algo que é imortal. Tem uma pergunta aqui da Serafim Gomes. Na época de Jesus, ser manso de um judeu para um romano era difícil. Imagina Jesus falar para um judeu, para Pedro, né? Seja manso com o romano. Era difícil. Se essa dificuldade diminuiu nos dias de hoje, o que você acha? Lógico que não é, né? Com certeza não está falando de romano, mas as dificuldades de ser manso com alguém que nos oprime, vamos dizer assim. Penso eu que seja isso que o querido Serafim está perguntando. Todo o ensinamento de Jesus. Quem foi que fez essa pergunta, Rubens? Não tem o nome, né? Nova Natal. Serafim Gomes, aqui de Nova Natal. É um bairro aqui de Natal, aqui do Rio Grande do Norte. Meu amigo Serafim Gomes, muito boa noite. Obrigado pela sua pergunta.
todo o ensinamento de Jesus, toda a proposta do cristianismo, nós só conseguimos entender pensando na vida futura. Porque se a gente pensar numa única vida, a gente, por exemplo, um judeu que era espoliado por um romano, que era maltratado por um romano, porque os impostos massacravam o povo judeu. Mas Jesus se referia a uma vida futura. Meu reino não é deste mundo. Ou seja, eu vim para lhes trazer uma proposta redentora. E quando eu me for, eu prepararei um lugar para vocês estarem comigo. Então, se a pessoa pensar sob o prisma de uma única vida, ela tende a ter raiva, ela tende a não compreender. Basta que a gente lembre, já que Tavares está comentando aí a obra Paulo e Estevão, que o pai de Gesiel, que era Ioshedeb, ele também teve raiva do romano, que foi lá e lhe espoliou todos os bens. O que ele fez, Tavares? Foi lá e tocou fogo em tudo, porque ele era manso com os outros judeus, mas com o romano covarde, esse não. Com esse eu vou às forras. E o que aconteceu com ele depois? O romano prendeu ele, o matou e ainda colocou o seu filho nas galeras, Gesiel, da qual ele só conseguiu se libertar porque ele se tornou o enfermeiro de um grande representante político da época que o libertou. Ou seja, ser manso era difícil naquela época, ser manso é difícil ainda nos dias de hoje. Mas agasalhar a proposta do cristianismo nas nossas almas é desenvolver esse senso da vida futura. Esse senso de que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos espíritos imortais. Nós temos que ter olhos para o futuro, porque as coisas da terra, elas são transitórias. Quando a gente abre a questão 922 do Livro dos Espíritos, e Kardec indaga, existiria alguma fórmula para a felicidade que nós, num mundo de provas e expiações, pudéssemos ter? E qual a resposta? Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Olhos só no presente, a gente não entende. Olhos para o futuro, alarga-se a nossa consciência e a gente entende tudo aquilo que Jesus nos falou. E tem que lembrar que Gesiel, ele conseguiu isso depois de uma desgraça muito grande, porque ele naufragou a grande dor que apareceu para ele, sem essa dor, a irmã dor, né? E você falando da posse do necessário, aí eu me lembrei do filme, acho que acho que é o Menino da Selva, que ele canta uma música assim, só o necessário, o extraordinário é demais. Então os caras ficam mandando mensagem também por outras vias, né? Possibilidades. Nós temos aqui, e eu queria fazer essa pergunta a você, antes de passar para a próxima indagação. Você falou das questões dos degraus, das bem-aventuranças, muito bem colocado, como um esforço próprio que a gente vai fazendo degrau a degrau. Mas, no momento que a gente tenta dar uma pulada de um degrau para outro, a gente pode conseguir um avanço muito grande, porque se a gente conseguir dar esse pulo e chegar num canto, vai economizar um tempo. Mas a gente pode se desequilibrar e cair, e a queda é muito grande. Isso também se refere, a gente não pode dar saltos nessas nossas conquistas. A perfeição, e a gente aprende muito isso, e é muito interessante isso, o espiritismo, que não é numa vida só, o que você acabou de falar, é uma conquista de muitas vidas, Jesus já falava isso para Nicodemos. Então, aí ele fica assim numa angústia muito grande, porque ele não conseguiu tudo agora. Mas isso é natural naqueles espíritos da terceira categoria, como somos todos nós que estamos aqui no planeta Terra. Se não conseguimos agora, tenhamos paciência e calma, que a gente vai conseguir num futuro breve. Seria isso, meu amigo? Olha, a grande proposta espírita, ela nos recomenda a gente ter paciência conosco mesmo. Porque é um brocardo oriental que nos diz, toda caminhada de 1000 passos, nós começamos pelo primeiro passo. Então, nós andamos para frente, damos um passo, se a gente cair, a gente levanta, a misericórdia de Deus nos soergue. Eu vejo como um problema que às vezes nós queremos dar passos maiores do que as pernas, ou então dar mais de um passo de cada vez, e a gente acaba se atropelando. Então, a gente precisa aliar o evangelho com a proposta psicológica de Joana de Ângeles. E o que nos diz a proposta psicológica? Faça o que você consegue. Tenha tolerância com você mesmo, autoaceitação, autoamor, e entenda que Deus é um pai, não é um padrasto. Então,
dá um passo, faça o seu melhor. Se ainda não consegue ter a paciência que gostaria, vá experimentando. Busque hoje ser melhor do que ontem, para amanhã ser melhor do que hoje. Mas sempre para frente, sempre com a cabeça erguida, buscando ser a nossa melhor expressão. É bem certo que a nossa melhor expressão, às vezes, não é aquilo que nós gostaríamos. Mas eu faço sempre um exercício, Tavares. Quando a gente para hoje fazendo um exercício de autoconhecimento e olha para 10 anos atrás, a gente com certeza melhorou. A gente com certeza já está uma pessoa melhor. O problema é que muitas vezes a gente quer ser aquilo que a gente não consegue. E eu vou dar uma explicação para vocês. Muitos espíritas chegam na casa espírita, mas eu queria ser igual o Chico Xavier. Eu queria ser igual o Francisco de Assis. Mas ninguém dorme um morcego e acorda uma andorinha, falando bem no popular. Então, vamos fazer o que a gente consegue. Vamos colocar as mãos dentro das nossas possibilidades para evitar de ficar sempre frustrado. O trabalhador, ele se reconhece pela sua disponibilidade, não pela grandeza dos seus atos. Porque muitas vezes, fazendo um exercício, a gente quer fazer coisas grandiosas, quer dar um passo maior do que a perna para se exibir, para poder aparecer e ganhar um reconhecimento das outras pessoas. Então, dentro das nossas possibilidades, se hoje eu consigo distribuir uma mensagem, dar um bom dia para alguém, falar de uma forma simples, é o que eu consigo fazer. Entregue isso nas mãos de Jesus e peça, olha, eu estou te sendo fiel no pouco, ajude-me para que eu possa fazer mais. Inclusive, a proposta de Jesus, né? Já que fosse fiel num pouco, serás num montante maior. E eu tenho gravado aqui pelo senhor Raul Teixeira, que o senhor falou, justamente isso. Eu me lembro muito bem que ele fala assim, olha, a gente não deve colocar a mão onde a mão, e ele levanta assim no púlpito aqui da Federação da Mão, porque depois disso aqui é um desequilíbrio, né, que a gente pode ter. Então, fácil. Ele falava justamente isso na questão das casas espíritas. Foi feita uma pergunta, nas casas espíritas querem fazer tudo. Então, vamos supor, eu quero fazer mediúnico, eu quero fazer assistência. Então, muitas vezes tem as especificações da casa. E vamos trabalhar em cima daquilo, devagarzinho, depois a gente vai lá conseguindo. Tem uma pergunta que chegou aqui agora. Deixa eu ver, deixa eu tirar aqui do... Um momentinho só. De todas as bem-aventuranças, Jesus fala do reino dos céus. Mas bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Por que essa afirmação da herança da terra? Não é do reino dos céus? Júnior, aqui de Nova Parnamirim. Obrigado, Júnior, pela sua pergunta. Vamos lá. O que é o reino dos céus? Reino dos céus não é para a gente entender na sua literalidade. Existe uma técnica de interpretação que eu gosto de falar de uma forma bem simples, buscando no próprio apóstolo Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, o espírito vivifica. Então a gente não pode pegar nenhum texto na sua literalidade. A gente tem que tirar a essência, o espírito da letra. O que é o reino dos céus? É um lugar onde Deus está, Jesus está, cheio de anjos, de serafins? Não. O reino dos céus é o nosso estágio de purificação. Quando a gente consegue alcançar paz, quando a gente se depura. Os indianos chamam isso de nirvana. Joana de Ângeles muitas vezes trabalha isso como plenitude, autopurificação. Os espíritas, nós dizemos que depois da gente vencer o carreiro das encarnações, que nós nos purificarmos, nós lograremos o reino dos céus. Não que estaremos num céu físico, mas estaremos em paz. E quem está em paz, isso é uma construção mental, isso é um estado de espírito. Onde eu estiver, eu estou em paz. Então, primeiro eu quis trazer para você o que é o reino dos céus. Por que na terceira bem-aventurança, Jesus fala sobre a terra? É bem significativa essa lição de Jesus. Os mansos herdarão a terra, porque evoluem os planetas, assim como evoluem os seres humanos. Isso é uma fala de Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E a gente sabe que o planeta evolui e só acompanha o planeta quem está na mesma sintonia daquele planeta. Nós chamamos isso de transição planetária.
A terra migra de provas e expiações para mundo em regeneração. Mas se eu continuo um espírito vicioso, um espírito trevoso, um espírito que faço mal e gosto do mal que eu faço, o que vai acontecer comigo? Eu vou precisar ser levado para um outro planeta que esteja nas mesmas condições da minha moralidade. Então, olha a beleza do ensinamento de Jesus. Os mansos, aqueles que se moralizarem, acompanharão a terra regenerada, a terra da paz. Por isso que a terceira bem-aventurança fala da terra, não fala do reino dos céus. Obrigado pela sua pergunta. Maravilha, é o nosso pensamento também. Exato. Inclusive, na pergunta 1019, Kardec faz basicamente essa pergunta: um dia o reino dos céus, né, vai estar aqui? Vai, mas quando a gente quiser. E aí só realmente aqueles que forem mais pacíficos, mais mansos, é que poderão continuar aqui no planeta Terra, e esse é o momento de transição. Já que trabalhamos agora essa questão da transição, e é algo que está aí, o Divaldo acabou de escrever um livro fantástico, sobretudo, eu acho que o livro do Divaldo foi para acalmar, foi assim como uma dose de anestesiante, porque estava, né, todo mundo já meio, e ele, o Filomeno veio dar uma tranquilizada. A pandemia é um cadinho que está fazendo justamente essa possibilidade. Não estou dizendo que todos que estão morrendo vão ser exilados daqui, não, mas que é uma aferição justamente do grão de mostarda para saber se realmente a gente vai poder continuar aqui nesse planeta, ou se não, vamos fazer como ocorreu com ajudar, eu não digo nem ser exilado, ser expulso, mas ajudar outros irmãos mais inferiores do que nós, porque assim muitos chegamos na Terra para ajudar, e a gente deve agradecer muito esses irmãos que vieram exilados de outras pragas espirituais, que nos ajudaram muito. Ela funciona ou é só um momento mais mesmo natural da Terra, como já aconteceu há 100 anos atrás com a chamada gripe espanhola? Vamos lá. Quando lemos as obras de Manuel Filomeno de Miranda, começando por Transição Planetária, depois Amanhecer de uma Nova Era, a terceira obra, Perturbações Espirituais, até chegar nessa, que ganhou a Amazon, ficou um best-seller, um dos livros mais vendidos no rumo do mundo de regeneração. Juntando essas 4 obras com o capítulo 18 do livro A Gênese, São Chegados os Tempos, e mais 2 capítulos em particulares do Evangelho de Jesus, que é Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, que nos fala do sermão profético, a gente sabe que em momentos de transição ocorrem intercorrências internas, intercorrências externas. O que são as intercorrências internas? A humanidade é visitada por problemas de depressão, problemas de transtorno depressivo, obsessivo, as mais variadas neuroses. E os problemas externos são convulsões sociais, são maremotos, são terremotos, tudo isso para testar a nossa fidelidade ao bem. A nossa fidelidade a Jesus, são os nossos testemunhos. Então, nesses momentos que a nossa terra está avançando, está crescendo moralmente, nós passamos por essas tribulações internas e externas para nós dizermos, olha, eu estou aqui, vou fazer a minha parte, porque eu quero seguir com o meu planeta. Então, você chama isso de cadinho, eu diria que esse é um movimento catalisador para a nossa terra e para todos nós, para que a gente possa dizer para Jesus da nossa fidelidade, da nossa transformação, parar de ser aquelas pessoas que só lamentam, que só estremunham, que ainda persistem no mal, levantar a cabeça e seguir em frente. É lógico, meu amigo Tavares, que quando pensamos nessas pandemias, isso é o reflexo dos nossos atos, porque a gente planta livremente, a gente sempre colhe de acordo com a nossa semeadura. Mas, quando a gente abre a questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos bons espíritos, por que Deus fere a humanidade com flagelos destruidores? E nós poderíamos inserir aí a pandemia, o recolhimento, esses problemas diversos que nós temos, para fazê-la avançar, para que os homens possam se moralizar. Então veja, o momento que nós estamos passando não é para reclamar de Deus, não é para a gente ficar estremunhando pelo mundo, é para a gente efetivamente se melhorar, para a gente poder ressignificar os nossos passos, para a gente olhar para antes, como que a gente agia?
Há muito orgulho, muito ciúme, muitas guerras entre as nações. E como que a gente vai agir agora? Eu penso sempre no dial, já que nós estamos no rádio. O dial faz a sintonia do rádio, para que a gente possa tirar o nosso dial das trevas e sintonizar na web rádio Estação da Luz. E sintonizar com Jesus. Então a pandemia serve para isso, para que eu mude o meu dial dos meus vícios, das minhas dificuldades e possa sintonizar com Jesus, com o bem e seguir em frente. Eu acho que, apesar das mortes, e a morte sempre é dolorosa ainda no planeta Terra, por mais que você tenha conhecimento, eu acho que essa pandemia, a nível tanto material como espiritual, eu posso ser que eu esteja errado, você me corrija, eu não vou ficar chateado, mas nós conseguimos avançar 20 anos nesse um ano e pouco que nós estamos aqui. Foi um avanço em tudo, no meu modo de ver, em tudo. Posso ser até errado, você, por favor, decline aí a sua opinião. Não, se eu falar alguma coisa agora, vai ser ratificar tudo que você disse, porque a resposta dos bons espíritos na questão 737, eles dizem, o que é um tormento para vocês, para nós é uma modificação, é uma aceleração da Terra que estava estagnada. Então, é pandemia aos nossos olhos, aos olhos dos bons espíritos, é um estágio de avanço do nosso planeta Terra. É certo, meus amigos, que a gente deve ter solidariedade pelos que estão sofrendo. É certo que a dor da desencarnação ainda nos traz saudade. Mas qual é a proposta? Não transformar a dor-saudade em dor-revolta. Porque nós estamos vivendo esse momento que muitas vezes foi combinado na espiritualidade para transformar a nossa revolta em propósito, para florescer onde nós fomos plantados. Porque se a gente continuar se revoltando, nós somos os mesmos, que já vivemos lá na gripe espanhola, que já vivemos lá na Inquisição, que já vivemos lá nas cruzadas, sempre com a revolta, sempre com o olhar do mal, e a gente vai passando pelos mesmos acontecimentos em tempos cíclicos, para agora sair da revolta e perguntar a Jesus, tal qual Saulo que se fez Paulo, que queres que eu faça? E a resposta não vai ser, continue reclamando, continue vociferando contra Deus. Entra na cidade, foi o que ele diz a Paulo. Mas a cidade agora, Tavares, não é a cidade de Damasco, é a cidade da nossa interioridade. Para que a gente, entrando na nossa interioridade, possa brotar o nosso Paulo, porque Paulo em latim quer dizer pequeno. A nossa humildade, a nossa simplicidade, para que a gente possa viver de uma forma diferente. Viver como irmãos no rumo da felicidade. Você falou muito em avante, aí você deve ter falado umas 3 ou 4 vezes, está só escutando aqui a palavra avante. E a proposta de Jesus para Paulo, para Saulo é essa, avante, vá para frente, não volte para Jerusalém, né? E ele podia escolher, e ele escolheu ir. Nós temos aqui só mais Prossigo para o alvo. Para o alvo. Acho que é Leon Denis, sempre para cima, tem um negócio, sempre para cima, sempre para o alto, né? Quer dizer, aquela força que é o nosso querido Leon Denis. Inclusive, nós temos aqui, aí o pessoal do Rio, a Nilceia, o Luiz, que fazem um mergulho profundo no pensamento do nosso querido Leon Denis, e para a gente tem sido aqui um momento de muito aprendizado. Aí, aqui a Fernandinha está falando mais alguma coisa. Veja aí. A minha percepção é que a pandemia... que com a pandemia a doutrina espírita voltou-se para você, ou seja, antes palestrantes proferiam para os outros e agora conversa com a gente, olhando nos olhos. Fernanda, minha amiga, eu vou dizer uma coisa para você. Palestrante espírita, médium, trabalhador espírita, talvez sejam os maiores endividados. Quando a gente abre um livro inovidável de Emmanuel, chamado Emmanuel, e ele fala dos médiuns, e nós poderíamos colocar ali os palestrantes espíritas, são aqueles que erraram desastradamente, e hoje estão, como eu aqui agora, 10h08 da noite, num sábado, falando de Jesus, procurando viver Jesus, atuando na mediunidade em nome de Jesus, não para se vangloriar, mas para se recuperar de um passado infaustoso. Então, os primeiros ouvidos que ouvem são os meus. Quando eu olhar para você, não vai ser um olhar de superioridade, mas vai ser o olhar de quem está estudando junto com você. Guarde isso. Nós somos irmãos. E hierarquia é nas igrejas,
quando tem um padre, quando tem um pastor, quando tem um papa. Um orador espírita, um médium espírita, nunca será maior do que um trabalhador espírita, porque nós somos iguais, nós somos irmãos. Não é uma interrogação afirmativa, os médios na sua generalidade. Minha amiga Fernanda, dê uma olhadinha lá no Luiz Emanuel, que olhe, você vai ver o tipo que somos todos nós, de uma forma geral. E você, Fernandinha, sabe qual é um médio que é muito difícil, e talvez seja um dos médios mais importantes do centro espírita, normalmente não vê-lo, ou é o médio de limpeza. Você sabe o que é o médio de limpeza? É aquele que chega antes de todo mundo, dá uma limpadinha no centro, organiza, limpa os baldes, quase não se vê esse trabalho. É tão importante quanto o presidente da casa e quanto o palestrante espírita, somos todos caminheiros. Meu amigo, aí nós tínhamos uma pergunta aqui, só para finalizar. Deixa eu ver aqui. Maria das Graças. No Sermão da Montanha, entre outros sermões de Jesus, mas o do Monte está a síntese do seu evangelho. Você, inclusive, falou no sermão profético, que depois, se a gente tiver um tempo, se tiver aí na sua agenda, ele poderia falar sobre esse sermão que tem... É quase como se ele estivesse fazendo assim, um videotape, no bom sentido, da época atual, né? Exatamente. Minha amiga Maria das Graças, exato. Quando a gente pega o Sermão do Monte, eu gosto sempre das anotações de Mateus. Lucas também eu adoro, porque Lucas é aquele que nos traz mais parábolas. Mas o Sermão do Monte, ele está mais bem estruturado, a meu ver, gente, no Evangelho de Mateus, que a gente consegue ver de uma forma concatenada, capítulos 5, 6 e 7. Tem uma leitura, vale a pena a gente se debruçar sobre cada uma daquelas falas de Jesus. E dentro do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, existe o Sermão das Bem-aventuranças, que está ali em Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 12. Então, tirando uma dúvida que as pessoas têm, bem-aventurança, Sermão das Bem-aventuranças, não é o mesmo que Sermão do Monte. O Sermão das Bem-aventuranças está dentro do Sermão do Monte, é uma parte. O Sermão do Monte, como um todo, traz a síntese do Evangelho de Jesus. Por isso que Gandhi diz que se perdesse todos os livros falando de Jesus e se mantivesse apenas o Sermão do Monte, todos os ensinamentos de Jesus estariam preservados. Muito obrigado pela sua participação, um abraço, que Jesus abençoe você e família. E agora uma dúvida minha, porque tem um amigo nosso aqui, Erinaldo, que é o nosso comandante-chefe aqui da nossa casa há 21 anos, ele fala assim, olha, quem pergunta quer saber mais um pouquinho, não é porque muita gente não sabe. E você falando em Lucas e Mateus, ele dedica 3 capítulos ao Sermão do Monte. Está ali 110 ensinamentos. Um amigo nosso, ele contou os ensinamentos, segundo ele, 110. Marcos e Lucas basicamente só fala nas bem-aventuranças. Agora, João, que foi desses 3, fora desses 3 que eu falei, fora o Mateus, que presenciou, no seu evangelho ele não toca nem no Sermão do Monte, nem nas bem-aventuranças. Assim como a Fernandinha falou, me traga a luz sobre essa minha escuridão. Olha, é uma questão interessantíssima estudar os evangelhos de Jesus, porque 3 deles, os chamados evangelhos sinóticos, que a gente sabe que é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, tem sinópticos, quer dizer, cineóptica, com a mesma visão, para serem lidos juntos, porque trazem trechos bastante semelhantes. E foram escritos ali pela década de 60, existem divergências históricas sobre se Mateus foi o primeiro, se Marcos foi o primeiro, mas é bem certo que eles ficaram ali pela década de 60, década de 70, do primeiro século da era cristã, e são os sinóticos, para serem lidos em conjunto, porque trazem trechos muito semelhantes. Já o Evangelho de João foi no final do século I. Ele é chamado Evangelho espiritual, porque João era um grande médium. Ele trouxe o Evangelho, o seu Evangelho inclusive é conhecido como uma águia, porque é um sobrevoo sobre os feitos de Jesus. Então a gente acha ali coisas que a gente não acha em nenhum dos outros 3. Por exemplo, Nicodemos,
colóquio com Nicodemos. A gente não acha a conversa com a mulher samaritana em nenhum dos outros três. Aquela reunião mais íntima de Jesus com seus apóstolos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele vos mande um outro Consolador, que há de vos esclarecer tudo e ficar convosco até o findar dos séculos. Então o evangelho de João é um evangelho diferenciado, um evangelho especial. Mateus era o mais judeu de todos eles. Escrevia para fazer uma ponte entre os novos cristãos, entre os judeus cristãos e o povo de Israel. Tanto que ele usa muitas palavras em hebraico, ele se dirige ao próprio povo hebreu, e é interessante, porque ele usa reino dos céus. Os outros três usam reino de Deus. Sabe por que isso, Tavares? Porque um dos 10 mandamentos da lei de Deus é não tomar o seu santo nome em vão. Como Mateus era o mais hebreu, o mais judeu deles, ele não falava reino de Deus, mas falava reino dos céus. Quando a gente pega Marcos e Lucas, já é reino de Deus, porque já não tinham tanto essa preocupação. Já o evangelho de Marcos, ele é o menorzinho. Marcos, quem é Marcos? João Marcos, filho de Maria Marcos de Jerusalém, que era irmã de Barnabé. Então era um menino que conheceu Simão Pedro e escreveu pelas anotações de Simão Pedro. Ele se resumiu praticamente aos feitos de Jesus. Por isso é o evangelho do leão, o símbolo é um leão, porque são os feitos de Jesus, os seus encontros com as pessoas, as suas curas, é um evangelho mais resumido. E Lucas? Lucas era um artista, Lucas era um médico, Lucas sabia escrever, escrevia em grego, sabia mais do que ninguém o que ele estava escrevendo. Então é aquele que nos traz a maioria das parábolas. Parábolas que ele escutou do próprio Paulo, e ele foi a Éfeso conversar com Maria, para ter detalhes que nenhum dos outros três tiveram. Então, Lucas é o escritor por excelência, é o médico que nos trouxe detalhes, parábolas, histórias, para que a gente se enriquecesse desses conteúdos de Jesus. Então, cada um deles tem um propósito. João, como você perguntou, não trouxe as bem-aventuranças, talvez porque os outros três já tinham trazido e talvez porque o propósito dele, representado pela águia, era dar um sobrevoo, era trazer Jesus como esse Filho de Deus, esse Espírito Celeste que veio ter conosco para me dizer as maravilhas da espiritualidade, do reino dos céus. Então, é até difícil dizer qual que eu gosto mais. Para algumas coisas eu prefiro este, eu prefiro aquele. Por exemplo, se eu vou falar sobre filho pródigo, só tem Lucas. Mas se eu vou falar sobre Sermão do Monte, aí eu vou em Mateus, porque o Sermão do Monte em Marcos e em Lucas, ele é bem esparso. Proposta para cada um de nós, lê os 4. Cada um vai ter a sua preferência, mas todos eles nos mostram Jesus, o nosso modelo e guia. Maravilha. E aí de João, tem 2 coisas que eu amo, 33:16, né? Tereis no mundo aflições, mas eu venci o mundo, isso para mim Exato. é fantástico. E 2 coisas no Evangelho do Cristo que eu fico assim, né, coçando a cabeça. Uma você falou que é Nicodemo, né? Mas Nicodemo, meu irmão, você não entende quando eu falo das coisas do céu. Quando eu começar a falar a coisa da terra, quando eu começar a falar as coisas dos céus para você, aí é negócio. Que coisa do céu Jesus queria falar? E João, no seu capítulo final, diz assim: se eu escrevesse até hoje, né? Tudo que eu vi de Jesus, os livros não iria conter. Então, imagina quanta coisa maravilhosa ainda daí para ser revelado em relação a Jesus aqui na Terra. Meu amigo, eu só tenho a agradecer e dizer uma coisa: valeu a pena esperar tanto tempo para que você pudesse vir à nossa rádio, desde o momento, quase 1 ano atrás, quando a pessoa me falou de você pela primeira vez, me mostrou, eu vi o vídeo, já fiquei namorado e hoje a gente se casou, num bom sentido da palavra, casamento, certo? E com certeza. E aí fizemos uma entrevista há um tempo atrás com a Milton, com a Olga, com a Denise, com o Miller, que é da sua casa, que é da Sociedade Espírita de Fraternidade de Niterói, do nosso querido Raul, do Remanso, né? E ficamos apaixonados por esse trabalho e não sabíamos que estávamos nos aproximando de você também. Então, acho que fica mais um vínculo e eu quero ver a possibilidade, sei que a sua agenda é muito cheia, muito carregada, mas veja aí para agosto, setembro, aí a gente já tem até o tema,
é aquilo que você falou, o sermão profético, os sermões das profecias, que é também muito interessante, também para esse momento atual, para a gente fazer um paralelo. E eu quero deixar aqui para você, para suas considerações finais, e muito obrigado, e um beijo no seu coração e de toda a sua família, meu querido. Você falou no casamento, na simbologia do Antigo Testamento do povo hebreu, os homens deveriam se casar com Deus, porque a eterna aliança se consubstancia no casamento. Daí a gente vê Jesus falando do festim das bodas, porque quando a gente se casa com Deus, a gente entende a promessa de Jesus. Daí a gente ouvir Jesus falar da parábola das 10 virgens, porque as virgens estão esperando o casamento. Então, nós nos casamos sim nessa proposta de nos unirmos para chegarmos até Deus. Foi muito bom estar com você aqui, e as nossas considerações finais vai ser em forma de oração e, ao mesmo tempo, poesia. José Silvério Horta, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Antologia dos Imortais. Louvado seja, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nesta multissecular imperfeição. Mestre excelente, és de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz, meus amigos, meus irmãos, por todo o Brasil e que nos verão a posteriori. Que Jesus nos abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Sim. Um beijo, muito obrigado. E lhe encha você e sua família de muita paz, de muito amor. Continue nesse trabalho maravilhoso que você faz de divulgar a doutrina com tão galardeio, verbo que você traz para a gente. Uma simplicidade que chega, nos assusta. Você fala de coisas muito grandiosas de uma forma muito simples. E agora, falando com você assim, nessa quase mais de uma hora, nós percebemos isso. Então, Deus sempre encha de graça de você e sua família, para que você continue largos anos trabalhando nessa divulgação. Muito obrigado, meu irmão. Um beijo no seu coração. Nós voltamos com a nossa programação normal. Daqui a pouquinho, o Espiritismo Madrugada Dentro. Muito obrigado. Saúde, luz e paz com Jesus, sempre. Que assim seja. Será.